Olá, bem-vindos a este ciclo de informações sobre deficiência trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO é a Associação Italiana Amigos de Raul Leroux, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores à direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e econômica de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terra des Hommes em Beira, Sofala e Iscos, em Pemba, Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPELAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e restaurados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. A formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formações do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão em língua portuguesa é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e relevantes terem sido retiradas, termos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus coordenado pela Fundação Internacional Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, a Agência de Cooperação Espanhola, a Italiana e a Austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e o Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formações na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconômica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. Esta 12ª sessão de hoje é sobre proteção social. Para discutir conosco sobre este importante tópico temos Alex Cotti. Alex colabora com a Bridging the Gap desde o início de diferentes maneiras. Alex também trabalhou nos últimos 20 anos no desenvolvimento inclusivo e principalmente na negociação, implementação e monitoria da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Ele foi diretor de programa regional para a Humanity and Inclusion no sudoeste da Europa e depois no Oriente Médio. Ele depois trabalhou como gestor de programa de capacitação com a Aliança Internacional da Deficiência, onde iniciou programas de treinamento relacionados à Convenção. Então, bem, começamos finalmente. Alex, muito obrigado novamente. Passo-lhe a palavra. Obrigado a todos. Bem-vindos, pessoal, a esta conversa sobre sistemas de proteção social inclusivos para o empoderamento das pessoas com deficiências. Hoje estou conversando com vocês como coordenador técnico do projeto das Nações Unidas sobre a proteção social inclusiva, que é co-implementado pela OIT, Unicef, juntamente com a Aliança Internacional para a Deficiência. Então, acredito que vocês têm um PowerPoint no qual incluí muitos aspectos diferentes. Não vou abordar todos os slides, mas só quero garantir que se tiver os slides e os usar, haverá um fluxo com as pessoas com quem está trabalhando. Portanto, o que é muito importante desde o início é realmente substituir a proteção social dentro do conjunto mais amplo de intervenções necessárias a qualquer pessoa e pessoas com deficiências em particular.
Quando falamos sobre uma estrutura política abrangente para a inclusão, analisamos basicamente uma estrutura política que articula a remoção de barreiras em uma extremidade e fornece suporte. E ao lidar com a remoção ou o suporte de barreiras, é necessário considerar a diversidade de pessoas com deficiências e a diversidade de barreiras que enfrentam e a diversidade de apoio de que necessitam. Se procuramos remover barreiras, de que tipo de políticas estamos falando? Acessibilidade, conscientização, não discriminação, ações afirmativas. Quando olhamos para o apoio ao indivíduo, olhamos para serviços de apoio, habilitação, reabilitação, serviços de transição e proteção social. A proteção social é um dos apoios para os indivíduos e, é claro, se trabalhar na remoção de barreiras ou no apoio ao indivíduo, precisa garantir um envolvimento significativo da organização de pessoas com deficiências. Proteção social, suponho que a maioria de vocês esteja familiarizado com isso, mas quero garantir que juntos tenhamos um entendimento comum do que estamos a falar. Por isso, gostaria de passar alguns minutos dando uma introdução à proteção social. Peço desculpas àqueles de vós que estão muito familiarizados com isso. Quando falamos sobre proteção social, uma coisa importante é que existem muitas definições de proteção social e não faremos o exercício, mas dependendo de com qual organização internacional está falando, terá uma definição um pouco diferente. Mas o importante é que a maioria deles considera os mesmos problemas, que seriam durante todo o ciclo de vida. Temos maternidade, doença, desemprego, lesões no trabalho que requerem cuidados médicos. Você pode enfrentar deficiências, velhice e necessitar de apoio. Esses são os elementos principais que veriam nos sistemas e políticas de proteção social. Basicamente, a proteção social pode fazer duas coisas de maneira ampla. A primeira é o suporte. A renda, que geralmente pode vir em transferência em dinheiro, benefícios, mas também é acesso a serviços. E o acesso a serviços não significa que a proteção social ofereça todos esses serviços, mas facilita o acesso ou permite o acesso a esses serviços. Quando falamos em suporte de renda, pode ser para compensar uma perda de renda, por exemplo. E esse é principalmente o caso quando se trata de deficiência no que diz respeito ao seguro. Você trabalha, contribui para o seguro e, em seguida, se tiver um acidente e se tornar uma pessoa com deficiência, dependendo do nível de perda da sua capacidade de ganho, receberá alguma compensação. Voltaremos a isso. E essas compensações são principalmente para as pessoas que estão trabalhando e que têm uma renda. Para aqueles que podem não estar nessa posição, os apoios à renda fornecerão realmente um nível mínimo de renda e a cobertura de gastos com saúde, entre outros necessários. Quando falamos de proteção social, basicamente distinguimos três áreas principais de trabalho de apoio: em favores, em dinheiro ou serviços. Isso pode ser feito através de sistemas de financiamento de impostos, que seriam basicamente o orçamento público ou o seguro social. Isso se tiver trabalhado anteriormente ou se for um funcionário público. Parte de seus salários vai para o seguro social, então contribui e, se algo acontecer consigo, receberá o apoio de volta. Basicamente, ou a assistência social é universal. Por exemplo, todas as pessoas acima de 65 anos recebem uma pensão social, ou ela é direcionada, o que significa que daremos uma assistência em dinheiro para as pessoas pobres, ou seja, digamos, abaixo de um certo limite mínimo de renda. Outro elemento é se esses suportes são condicionais ou incondicionais. Condicional significa basicamente que você é uma família, tem 3 filhos. Nós lhe daremos um benefício em dinheiro para apoiar seus filhos somente se eles frequentarem a escola em mais de 60% ou 70% do tempo. Incondicional significa que recebe o benefício porque tem filhos, mas não há nenhuma condição comportamental associada a isso. No geral, podemos dizer que a proteção social é um conjunto de políticas e programas que visam prevenir ou proteger todas as pessoas contra a pobreza, vulnerabilidade e exclusão social, ao longo dos seus ciclos de vida, em ênfase especial para os grupos vulneráveis. Pode ser fornecida em dinheiro, em favores, por meio do seguro social, benefícios fiscais, programa de assistência social ou trabalhos públicos, sobre os quais não falaremos detalhadamente hoje.
Portanto, olhando para a proteção social e pessoas com deficiências, a questão principal é: por que a proteção social é importante para as pessoas com deficiências? Uma das primeiras coisas é que porque as pessoas com deficiências são como qualquer outra pessoa. Elas podem adoecer, elas podem ter problemas de saúde. E, na verdade, sabemos que as pessoas com deficiências têm maior probabilidade de enfrentar o que chamamos de despesa catastrófica em saúde, o que significa que você precisa de assistência médica, mas obter assistência médica o colocará em dívida e pode comprometer o seu status socioeconômico. As pessoas com deficiências também estão super representadas entre as pessoas pobres e têm custos extra relacionados à deficiência. Eles podem precisar de apoio em diferentes estágios de suas vidas e sabemos que mulheres e meninas com deficiências enfrentam problemas adicionais. E as pessoas com deficiências enfrentam discriminação, por exemplo, muito em termos de emprego. Então, todas essas razões juntas formam uma lógica para a proteção social e pessoas com deficiências. Se observarmos o que os governos geralmente fazem, eles geralmente fornecem pequenos benefícios em dinheiro. Se falarmos sobre países de baixa e média renda, eles cobrem alguns custos de saúde. Mais raramente, eles fornecem fundos para apoiar o acesso de que as pessoas precisam. E às vezes, com mais frequência na Europa Oriental, por exemplo, ou na Ásia Central, eles pagam por instituições para crianças e adultos com deficiências. Se olharmos globalmente, na verdade, apenas uma em cada 5 pessoas com deficiência grave recebe o benefício relacionado à deficiência. Por que o foco na pessoa com deficiência grave ou com altas necessidades de apoio? É porque elas são o alvo natural de proteção social em geral, na maioria dos países. Mas elas também são as pessoas para quem os dados são mais facilmente comparáveis. Muitas vezes sabe-se que onde quer que use ou não o grupo de Washington terá uma estimativa diferente, mas na maioria dos países tem 2, 2,5, 2,8%, quando as perguntas do grupo de Washington não são usadas e essas, na verdade, são pessoas com deficiências muito significativas e visíveis. Então, quando dizemos que uma em cada 5 pessoas com deficiência grave, pense nesses 2, 3% da população. Se olharmos, teremos na Europa Ocidental, Europa Oriental, uma cobertura que é mais de 90% das pessoas. Nas Américas Norte e Sul, teremos 72%. Na Ásia Central e Ocidental, 53%. Ásia e Pacífico, 9,4%. E em África, não há dados suficientes, mas sabemos que é menos. Então, em média, 27,8%, mas na verdade pode haver uma diferença muito grande entre países de maior renda e os de menor renda. Se olharmos para a Europa, por exemplo, há em média 3,6% da população adulta que recebe benefícios por deficiência. Pode chegar a 11% da população em idade ativa na Irlanda. Então, estamos falando de números significativos. Se olharmos para países de baixa e média renda com benefícios por deficiência, a melhor cobertura que temos hoje é Maurícias ou Geórgia, com um pouco mais de 3% da população adulta. E se levar outros países como Índia, Nepal, Bangladesh, está abaixo de 0,5% da população em idade ativa. E se olharmos para os gastos, vemos o país gastando em média 2% do produto interno bruto, do PIB, em benefícios por deficiência. E os países de baixa e média renda gastariam abaixo de 0,6%. Na verdade, apenas 6 dos 33 países de baixa renda e média renda que têm benefícios por deficiência com impostos financeiros gastam acima de 0,3% do PIB. Temos uma lacuna enorme entre países de alta e baixa renda. Não está relacionado apenas à deficiência. É mais sobre gastos com proteção social em geral. Mas o importante é que, às vezes, o governo apresenta o fato de que esses benefícios existem como se fossem alguma coisa, mas muitas vezes o número de pessoas cobertas e a quantidade de dinheiro dada não é adequada, longe de ser adequada. Há muito espaço para melhorias. Mas o mais importante é que, se olharmos para as estatísticas de pobreza, seja na Europa ou em países de baixa e média renda, percebemos que, na verdade, as pessoas com deficiências são constantemente mais pobres do que as pessoas sem deficiências. O mesmo vale para o trabalho. Você terá em todo o continente, entre países de alta renda, baixa renda, países de renda média, pessoas com deficiências são muito menos propensas a trabalhar do que pessoas sem deficiências.
Portanto, é um pouco bizarro se considerar que alguns países gastam 2% do seu PIB no apoio direto a pessoas com deficiências e os outros países gastam 0,5 ou 0,3 ou menos. E, na verdade, o nível de desigualdade entre pessoas com deficiências e sem deficiências existe em todos esses países. Claro, não é apenas por causa da proteção social, é sobre acessibilidade, conscientização, mentalidade, muitas coisas. Mas é também sobre a maneira como as coisas são projetadas. E o que vemos é que, em muitos países, a proteção social é projetada de uma maneira que pode prejudicar a inclusão. Por exemplo, você recebe o benefício por deficiência porque é considerado incapaz de trabalhar, o que significa que, na sua família, se estiver em um país pobre, o benefício por deficiência pode ser a única renda estável para a família. Não há interesse para si em encontrar um emprego como pessoa com deficiência. Em alguns países, se receber o benefício por deficiência, não terá direito à formação profissional ou financiamento para pequenas empresas, o que significa que deve depender do benefício por deficiência o tempo todo. Essas questões são realmente muito importantes. Se considerarmos um país como o Brasil, que possui um sistema bastante generoso para as pessoas com deficiências, abaixo de um certo limite de renda, eles estão pensando em como mudar o sistema, para que possam apoiar as pessoas e procurar e reter trabalho, porque consideram que tem muitas pessoas com deficiências que obtêm um benefício que, na verdade, poderiam estar em posição de trabalhar, mas é um elemento desafiador e voltaremos a isso. Portanto, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências olha para a proteção social de uma certa maneira, o que é meio desafiador. A maneira como as coisas têm sido feitas, tanto em países de alta renda e, mais recentemente, em países de média e baixa renda. Precisamos de ter em mente que, originalmente, proteção social e deficiência são seguros sociais. Basicamente, você recebe pensão por deficiência porque não consegue mais trabalhar, ou não é capaz de ganhar tanto quanto estava ganhando. É isso que tem enquadrado a proteção social desde o início. O que a Convenção diz sobre proteção social vê-se mais no artigo 28. São basicamente poucas mensagens. As pessoas com deficiências têm o direito ao mesmo padrão de vida adequado, devem ter acesso a programas e esquemas de proteção social em igualdade de condições com os outros. E aí eu convido-vos a prestar atenção a estes dois elementos que afirmam que as pessoas com deficiências tenham acesso a serviços e dispositivos relacionados à deficiência a preços bons e de qualidade, o que incluiria suporte para uma vida independente na comunidade, conforme declarado no artigo 19. Mas eles também dizem que, para as pessoas que vivem na pobreza, devem ter assistência para cobrir as despesas relacionadas à deficiência. Isso é algo. Eu estava trabalhando na negociação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências nisso e o governo não queria remover esse fraseamento para as pessoas na pobreza porque eles queriam manter esse tipo de segurança, que o benefício em dinheiro seria principalmente para pessoas pobres com deficiências, e não conseguimos mudar isso. Mas o fato do artigo mencionar que o governo precisa fornecer e garantir acesso a serviços e dispositivos a preços bons e de qualidade relacionados à deficiência meio que rompe essa limitação da pobreza. Voltaremos a isso um pouco mais tarde, mas é um ponto muito importante. Outro elemento que é muito importante é no artigo, em vários artigos 7, 16, 18 e 23. Temos referência direta ao apoio à criança com deficiências e seus pais, que geralmente passam por sistemas de proteção social, sejam um subsídio para crianças, subsídios para deficiência infantil, assistência social, etc. Isto é muito importante, especialmente para impedir a institucionalização. Um dos maiores propulsores da persistência da institucionalização na Europa Oriental e na Ásia Central, onde é muito prevalente, é basicamente a pobreza. É o fato de que as famílias de crianças com deficiências não têm meios para pagar o custo extra necessário para a criança com deficiência. Obviamente, há a questão de discriminação múltipla enfrentada por mulheres e meninas com deficiências, que precisa ser atacada mais ou menos em programas de proteção social e cooperação internacional. Olhemos rapidamente para os diferentes benefícios existentes hoje em alguns países, que são considerados no orçamento da proteção social. Isenção de impostos na importação de carros. Consideraríamos que este é um benefício de proteção social por imposto compatível com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências?
na verdade, não é contra a Convenção. É realmente eficaz no apoio à maioria das pessoas com deficiências? Não. Isso nós sabemos. O benefício de transporte público gratuito, que é uma concessão que existe em muitos países, ou que as autoridades locais fornecem, basicamente seria mais eficaz, embora saibamos que muitas pessoas com deficiências não podem usar o transporte público devido à inacessibilidade. Mas beneficiaria mais pessoas do que isenção de impostos na importação de carros. Subsídios de casamento por exemplo, em alguns lugares existe um subsídio de casamento para incentivar o casamento com uma pessoa com deficiência, porque em certas comunidades casar-se é uma coisa muito importante. Então, seja em capital social, existem esses elementos. Dependendo de como é feito, o subsídio de casamento pode ser compatível ou não com a Convenção. Tudo depende se isso reforça um estigma ou se, na verdade, apoia as pessoas a constituir uma família. E isso seria abrangido pelo artigo 23, por exemplo, sobre casa e família. O direito de colocação em instituição de assistência social residencial não seria compatível com a Convenção. Vale para 6 horas por semana de assistência pessoal. Isso pode não ser fundamentalmente incompatível com a Convenção, mas sabemos que não é eficaz e adequado para viver de forma independente na comunidade, embora possa ser o que chamamos de medida de descanso, o que significa que a família está prestando os cuidados. Mas 6 horas por semana alguém será pago para fazê-lo, para vir e apoiar, o que pode proporcionar alívio tanto para a pessoa com deficiência quanto para a família. Então poderíamos passar por todos esses elementos. O que eu queria fazer com este slide é atrair sua atenção para que a maneira como os benefícios são feitos pode ou não contribuir para a implementação da Convenção. E muitas vezes o que vemos é que as organizações de pessoas com deficiências estão relutantes em questionar os benefícios existentes porque têm medo de perdê-los. Eles não confiam que o governo possa, por exemplo, realocar recursos de um benefício ou serviço para outro. E isso é algo que é realmente importante em termos da advocacia. Mas às vezes a advocacia das organizações de pessoas com deficiências perpetua esquemas que não são propícios à inclusão. Voltaremos a isso. Uma das questões fundamentais chaves quando falamos sobre proteção social e uma questão que ganhou tração nos últimos tempos e é realmente importante é basicamente a questão do custo relacionado à deficiência. Todos sabemos que as pessoas com deficiências enfrentam um custo extra, que pode ser um gasto específico da deficiência, como o dispositivo de assistência ou assistência pessoal, modificar a casa para acessibilidade, interpretação da linguagem de sinais, mas também pode ser gastar mais nos mesmos itens do que os outros. Por exemplo, assistência médica ou transporte. Não posso apanhar o autocarro, tenho que pagar pelo táxi, que meu vizinho não precisa pagar por ele, porque o autocarro não lhe é inacessível. Esse é um custo extra relacionado à deficiência, mesmo que não seja uma despesa específica da deficiência. A moradia mais cara, uma das coisas mais importantes em que nem sempre pensamos é que, se deseja acessar serviços ou se não houver transporte público acessível, convém estar perto das instalações e comodidades de uma cidade, por exemplo, ou em uma vila, e geralmente quanto mais próximo estiver dessas, mais cara será a sua moradia. Portanto, as pessoas com deficiências são mais propensas a pagar mais do que outras em termos de moradia e é mais difícil, por exemplo, encontrar moradias acessíveis, o que pode levá-lo a gastar mais. Mas as pessoas com deficiências também têm custos indiretos. A sua família também tem menos oportunidade de emprego, menos oportunidades educacionais, o que se traduz em ganhos mais baixos para pessoas com deficiências. Mas também, e isso é muito importante, cuidadores ou familiares de pessoas com deficiências são propensos a ter menos ganhos e propensos a perder oportunidades de educação. Sabemos que crianças em famílias com pessoas com deficiências têm menor probabilidade de ir à escola e concluir a escola. Os custos não estão associados apenas às pessoas com deficiências, mas também a família das pessoas com deficiências, que enfrentam custos adicionais com a falta de apoio e a barreira existente no ambiente. Quando olhamos para esses custos extras e para as taxas de pobreza,
Uma coisa que é muito importante é que, se não ter em conta os custos extras, às vezes as taxas de pobreza de pessoas com deficiências são marginalmente mais altas do que para pessoas sem deficiências. Quando você ajusta para o custo relacionado à deficiência, ele se torna significativo. Podemos ver, por exemplo, neste slide, no Camboja, a taxa de pobreza sem custo extra é de 17%. Com custo extra incluído 34%. No Vietnã passou de 17 para 22. Em outro estudo de 16 para 20 e na Bósnia de 21 para 30. Mas o mais importante é que o método usado geralmente para calcular esses custos extras observa o impacto real da deficiência nas finanças de uma família. Então, o que eles fazem é olhar para famílias com deficiências e para uma família semelhante, mas sem uma pessoa com deficiência. Eles olham para o padrão de vida. A diferença do padrão de vida é atribuída ao custo da deficiência. Qual é a grande falha na metodologia? É que ela analisa o que as pessoas estão fazendo agora. Sabemos que a maioria das pessoas nos países de baixa e média renda e também em muitos países de alta renda não participa da mesma forma que seus vizinhos. Na verdade, não estamos analisando o custo da participação igual, estamos analisando o atual impacto econômico da deficiência nas famílias. Uma pesquisa na África do Sul, uma das poucas, é o estudo realizado há alguns anos atrás, perguntou às pessoas, diferente gama de pessoas com deficiências, diferentes grupos de pessoas com deficiências, qual é o seu custo? E nesse grupo há pessoas com nível de participação muito baixa e pessoas com nível de participação mais extenso. Pode ver a enorme diferença, por exemplo, uma pessoa surdo-cega que fica em casa gastaria 400 rands, enquanto uma pessoa surdo-cega que participa de um trabalho com participação igual gastaria 14 mil rands. O benefício por deficiência na África do Sul, que é um dos mais altos proporcionalmente aos países de baixa e média renda, é de 1.700. Basicamente, os benefícios por deficiência são 9 vezes menores que os custos da participação. O que estamos dizendo com isso não é que os governos devam dar o dinheiro, mas significa que o seu benefício em dinheiro não cobrirá os custos da participação. Precisa encontrar uma combinação entre serviços, favores e dinheiro que ajudará as pessoas a cobrir esses custos extras. Por exemplo, se falarmos de surdos-cegos, poderia ser um vale para intérpretes, guia, e o mesmo seria para surdos, por exemplo. Para pessoas com deficiência física ou outras pessoas, podem ser serviços de assistência pessoal que você pode não dar o dinheiro, mas pode fornecer um vale. A questão do custo de deficiência é realmente muito importante, mas a metodologia usada para isso é igualmente importante. Afastando-me da incapacidade de trabalhar que já abordei, muitas vezes as pessoas com deficiências precisam ser certificadas como incapazes de trabalhar para acessar programas de proteção social. É claro que nem todas as pessoas com deficiências estão hoje em condições de trabalhar. Isso não significa que elas não podem trabalhar. Significa que, considerando a falta de apoio e a barreira do meio ambiente hoje, em uma determinada cidade, em um determinado país, em um determinado campo, essas pessoas não estão em condições de trabalhar. É uma maneira muito diferente de ver as coisas e dizer a pessoa não pode trabalhar porque tem essa limitação ou porque tem essa deficiência. E por que isto é importante? Porque o que vemos em muitos países ricos é que passamos 20, 30 anos dizendo às pessoas: provem que não podem trabalhar para terem benefícios por deficiência. Então, acabas com 4% da população ou 3% da população com benefícios por deficiência que não podem trabalhar. Muitas dessas pessoas poderiam realmente se envolver no trabalho, talvez não em período integral, talvez nem todo o tipo de trabalho, mas poderiam, desde que tenham acessibilidade e suporte. Agora, muitos outros países estão tentando levar as pessoas com deficiências a trabalhar e isso não funciona muito bem porque o paradigma foi incorporado. A mentalidade de tanto empregadores, pessoas ou deficiências, suas famílias, e isso faz que seja difícil.
Precisamos reconhecer que existem barreiras para as pessoas com deficiências no mercado de trabalho, mas precisamos reconhecer também a capacidade de todas as pessoas com deficiências. Obviamente, as pessoas sempre dizem que para algumas pessoas com deficiências é realmente impossível. É verdade que para pessoas com necessidades de suporte muito complexas, múltiplas limitações, é muito difícil. Mas estamos falando de uma minoria muito pequena e mesmo essas pessoas podem se envolver em ocupação que pode não ser um emprego produtivo. A questão toda é que certamente não é 3% da população. Onde há um problema, onde há um medo, é que não queremos dizer que as pessoas são capazes de trabalhar, porque o formulador de políticas pode dizer, então por que devo lhes dar proteção social? Porque entendo que a proteção social é para pessoas que não podem trabalhar. Então, realmente precisamos mudar a compreensão de que a proteção social não é só sobre pessoas que não podem trabalhar. É sobre pessoas que talvez não estejam em condições de trabalhar hoje. Precisarão de apoio à renda porque não têm dinheiro, mas também precisam de apoio para encontrar trabalho. Por exemplo, você é uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, tomando um exemplo simples, encontra um empregador que está disposto a adaptar o ambiente de trabalho para fornecer adaptações razoáveis, mas você não tem dinheiro para pagar um táxi, porque o transporte público não é acessível. Se você estivesse a receber uma transferência em dinheiro, um benefício por deficiência, poderia, na verdade, contribuir com o custo do táxi e aceitar o emprego. Mas, como não pode pagar e não tem dinheiro, então não vale a pena para si ficar com esse emprego. Gastará todo o seu salário no táxi. É muito importante trabalhar com o governo nisso. E alguns países estão fazendo a mudança. Por exemplo, em Fiji, as pessoas que trabalham ou vêm de uma família com assistência à pobreza podem se beneficiar do novo esquema de subsídio de deficiência criado há 2 anos. Ainda precisamos ver como funciona. Mas no cerne existe a ideia de que, na verdade, entendemos que as pessoas com deficiências que trabalham ou não enfrentam um custo extra e que se querem incentivar as pessoas a trabalhar realmente cobrindo o seu custo extra, é uma boa maneira de encorajá-los. Outros países estão fazendo isso. Não é a maioria, mas existe em algum lugar do pensamento e precisamos progredir sobre isso. Outra questão que é muito importante é separar a pobreza da deficiência. Em alguns países há benefícios para pessoas pobres com deficiência grave, mas isso não resolve muitos problemas. O que vemos é que as pesquisas mostram que quando recebe um benefício por deficiência e mora e vive com família pobre, o dinheiro não é usado para a sua participação. O dinheiro não é usado para apoiá-lo. Recebe o dinheiro e ele é usado para pagar o aluguel e pagar a comida de casa. Esses benefícios são mais benefícios da pobreza direcionadas para pessoas com deficiências do que um benefício para a deficiência em si. Se o benefício é para a pessoa ou se é realmente para a família, também é uma discussão. Não é para dizer que não é útil. O que vemos também na pesquisa é que as pessoas com deficiências dizem que isso ajuda na dignidade, ajuda a reequilibrar seu papel na família, porque agora elas não sentem que são um fardo, porque têm um benefício por deficiência e contribuem para o custo da família. Eles são mais valorizados como pessoa e como ser humano na família, o que é extremamente importante. Mas essa ajuda dentro da família realmente não ajuda a participação de pessoas com deficiências. O que dizemos é que as pessoas com deficiências precisam de segurança de renda por causa da pobreza, porque não estão em posição de encontrar trabalho e precisam de transferência de renda para cobrir os custos extras da deficiência, seja criança com deficiência, seja um adulto com deficiência ou pessoa idosa com deficiência. Precisa de dinheiro extra e apoio extra que outras pessoas podem não precisar. Por exemplo, eu sou uma pessoa idosa. No meu país já há uma pensão social para idosos. Nem todas as pessoas têm uma deficiência. Muitas delas têm, mas nem todas. Ainda assim, todos receberão a mesma quantia em dinheiro. Por exemplo, na África do Sul. Eles têm a pensão para idosos, que é o mesmo para todos, mas se você precisar de apoio extra ou assistência pessoal, eles fornecerão uma pequena complementação. Não é suficiente, mas é um reconhecimento de que pessoas idosas com deficiências enfrentam mais custo do que outras. Precisamos separar o apoio à pobreza do apoio à deficiência. Isso é extremamente importante.
Alguns países como a Indonésia estão começando a fazer isso. Por exemplo, eles têm esse programa que é para famílias pobres. 16% dos mais pobres. O que eles fizeram foi tentar identificar nessas famílias qual família tem uma pessoa com deficiência e duplicam a quantia da família. É o primeiro passo. Mas e o que acontece com as pessoas com deficiências que não se beneficiam desse esquema de pobreza e também o fato do dinheiro extra ser concedido à família? Na verdade, não beneficia diretamente a participação da pessoa. É uma boa intenção, mas em termos de desenho existem falhas. Além disso, você precisa fornecer isenção, desconto. Algumas pessoas não vão qualificar para o apoio à pobreza. Algumas pessoas não se qualificarão para um custo extra por deficiência, porque o governo provavelmente colocará um limite mínimo de renda. Mas todas as pessoas poderiam se beneficiar, por exemplo, de transporte gratuito ou cobertura de assistência médica. Vários países estão fazendo isso. É uma boa maneira de fornecer apoio a todas as pessoas com deficiência, onde quer que elas estejam em sua distribuição de renda, porque o que é muito importante é que, na maioria dos países de baixa e média renda, a distribuição de renda é muito plana, o que significa que, se estiver nos 60% dos mais ricos, não estará muito longe das pessoas pobres. Então, esses são realmente elementos a serem levados em consideração. Como passamos de institucionalização para a vida na comunidade. Em muitos países de baixa renda não é tão relevante porque não existem muitas instituições. É muito mais relevante na Europa Oriental, Ásia Central ou região similar. Mas podemos ver que muitos países de baixa e média renda sentem-se tentados a estabelecer lares de pessoas com deficiências, instituições para crianças, escolas especiais que não são realmente escolas, etc. Existe essa tentação porque é uma solução fácil. Isso não funciona. Nós sabemos. Mas é uma solução fácil. É muito importante insistir que a proteção social deve apoiar o serviço na comunidade em vez de apoio institucional ou atendimento institucional. É extremamente importante. Um ponto importante é a capacidade legal. Se não tiver capacidade legal, não poderá abrir uma conta bancária, fazer um contrato de telefone móvel. Talvez nem consiga reivindicar os seus benefícios, receber seu dinheiro e usar o dinheiro que é seu. Portanto, é realmente um elemento central, onde o artigo 12 exige reconhecimento perante a lei, conectado com o artigo 28 sobre proteção social. Estamos chegando perto do fim, então tenha paciência comigo. Questão-chave de avaliação e determinação da deficiência: como decidimos quem tem direito legal ao apoio à deficiência em um país? Como sabem, em muitos países, na maioria deles, é feita com avaliação médica e o Comitê da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências diz que é necessário adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos e ir além da abordagem médica. Uma das coisas que vimos são os países que tentam ter abordagem mais baseada nos direitos humanos, avaliando a barreira e a participação. E para isso precisam de um terapeuta ocupacional e aquilo, e um assistente social, e ainda um médico, e então enfrentam um problema. Na maioria das áreas remotas, basicamente além das principais cidades, eles não têm essas pessoas. Então eles não podem fazer avaliação. Em seguida, cria uma barreira para que as pessoas acessem a avaliação e, portanto, acessem o suporte e os benefícios. Portanto, precisamos encontrar uma maneira de avaliar os requisitos de suporte para estar em conformidade com a Convenção, conceitualmente na avaliação, mas de uma maneira económica e simples, para que isso possa ser feito em todo o país e na maioria dos países com os sistemas existentes, com os recursos humanos existentes. Outro elemento é que precisa ser previsível, o que significa que tem-se diretrizes que dão o mesmo resultado para a mesma pessoa, onde quer que esteja a pessoa, esteja no país e quem quer que estiver fazendo a avaliação. Além disso, deve ser previsível para que as pessoas com deficiência saibam: tudo bem, se eu iniciar esse processo, que nunca é fácil, às vezes é complicado, às vezes parece que estou a implorar e não quero isso. Preciso saber qual a probabilidade de ser certificado e obter o benefício, porque, caso contrário, faço tudo isso e fico muito decepcionado. Então, como é previsível? E o último ponto, provavelmente para o governo, um dos mais importantes, é a confiabilidade em termos de fraude e em termos de reivindicações e reclamações.
O governo não quer um sistema que possa ser enganado facilmente, mas também não quer um sistema que se exponha a reclamações, pessoas contestando o resultado da avaliação e do processo de determinação. Há muito debate e discussão em torno do cartão de deficiência e provavelmente mudaríamos os termos do debate se, como o Senegal, estivéssemos mudando o paradigma de cartão de deficiência para cartões de igualdade de oportunidades, o que é algo menos estigmatizante. Não está recebendo um cartão porque tem uma deficiência e não pode trabalhar. Está recebendo um cartão porque tem o direito à igualdade de oportunidade. É uma ligeira mudança semântica, mas também pode fornecer, em termos de consciência e mentalidade, um tipo diferente de pensamento. E um último ponto sobre a avaliação da deficiência, que é muito importante, é como garante que a avaliação e a determinação da deficiência nunca contribuam para a discriminação e restrição de direitos. Por exemplo, seu filho de 6 anos recebe a avaliação da deficiência para obter o apoio e durante a avaliação é decidido que não pode frequentar a escola regular, precisa frequentar a escola especial ou não receberá nenhuma educação. A avaliação nunca deve ser usada para restringir os direitos, sempre usada para fornecer suporte. Isto é muito importante. E o mesmo vale para pessoas com deficiência intelectual ou psicossocial, no que diz respeito à capacidade legal. Podemos aprofundar mais nisso, fazendo a pergunta: o que a avaliação de deficiência deve responder? É o que a pessoa é capaz de fazer, não é capaz de fazer. Quais são as necessidades de apoio da pessoa? Quais são as barreiras enfrentadas pela pessoa? O que seria necessário para a pessoa funcionar igualmente? O que seria necessário para a pessoa participar igualmente? Fique atento, porque estamos trabalhando nisso. Estamos tentando responder a essa pergunta. Posso dizer que realmente não é fácil pela razão mencionada anteriormente, porque há muitas restrições a serem levadas em consideração. Novamente, qualquer um de vocês que esteja interessado em participar dessa conversa, entre em contato comigo e eu irei incluí-lo nessa conversa. De tudo o que eu disse, acho bastante lógico dizer que um tamanho não serve para todos. Basicamente, a ideia de que você tem um benefício por deficiência que é de $15 para todo mundo não é realmente a solução. As pessoas são muito diferentes. As pessoas com deficiências são muito diferentes. Eles têm necessidades de suporte diferentes. Precisamos de algo que seja mais flexível, mais responsivo. Obviamente, no final, apoiar o envolvimento significativo das organizações de pessoas com deficiências. Isso é muito importante, porque em muitos países as organizações de pessoas com deficiências não têm um bom entendimento da proteção social. Muitas organizações de pessoas com deficiências associam proteção social à caridade, porque o governo associa a proteção social à pessoa com deficiência à caridade. Um discurso bom que temos visto das organizações de pessoas com deficiências tem dito que queremos proteção social, mas proteção social que apoie nossa inclusão e participação. Não apenas a proteção social onde vocês nos dão uma pequena quantia de dinheiro para ficar em casa e não passar fome. E acho que essa foi realmente uma mensagem muito importante. Morali pergunta: gostaria de saber sobre a vontade política e como eles encaram a deficiência. Como consideram as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana ou apenas, como disse, caridade ou apenas uma abordagem de bem-estar? Não sei se você tem algum comentário sobre isso, Alex. Definitivamente. Eu acho que, como eu estava mencionando, é tudo sobre a estrutura. Se o governo desenvolver esquemas para as pessoas mais pobres com deficiência grave que não podem trabalhar, será difícil para a população, para as próprias pessoas com deficiências, afastar-se da ideia de que isso é caridade. Se o governo e as organizações de pessoas com deficiências pensarem na proteção social como um instrumento para apoiar a inclusão de pessoas com deficiências e esse benefício combinado de deficiência que você pode obter, mesmo se estiver numa atividade geradora de renda, mesmo se tiver um emprego, isso mudará muito a maneira como as pessoas pensam em proteção social. Realmente, às vezes não se trata tanto do benefício em si. Por exemplo, como eu estava dizendo, transporte gratuito, pessoas em alguns países, isso é chamado de privilégio, o privilégio da pessoa com deficiência. Não é um privilégio.
é chamado de compensação de custo extra. Eu tenho custos que você não tem porque você não tem uma deficiência. O governo não está cobrindo isso. Então, o governo estabeleceu concessões ou descontos que me permitem compensar meu custo extra. Eu gasto mais em algumas coisas por causa da deficiência, portanto, tenho o direito de gastar menos em outras coisas em relação a si para compensar. É realmente sobre como você enquadra isso, e não a coisa em si. Eu mencionei o subsídio de casamento inicialmente no estado da Índia. Era um subsídio de casamento se você se casar com uma pessoa com deficiência. Então, tornou-se um subsídio para incentivar o casamento entre pessoas com deficiências. Nos dois casos, a intenção é interessante, a maneira como é formulada é má. Poderia ser um subsídio devido ao direito ao lar e família. E sabemos que as pessoas com deficiências criarão um novo lar. Podem enfrentar custos adicionais em termos de adaptação, por exemplo. Portanto, forneceremos um pagamento único para apoiar isso. A quantidade de dinheiro pode ser a mesma, o nome pode ser o mesmo, mas a lógica por trás do benefício será muito diferente. E essa é realmente uma maneira de como você define o apoio à proteção social, como você pensa sobre isso. Isso é muito, muito importante. Essa seria a minha resposta. Mary pergunta: como determinar as obrigações do que deve ser fornecido pelos empregadores primeiro, o que deve ser fornecido pelo governo como parte da proteção social e o que deve ser devido pela pessoa ou pelas organizações de pessoas com deficiências no acesso ao trabalho em termos de apoio? Muito obrigado, Alex. Ok, empregador, a adaptação razoável é isso. A questão é, como fazemos com pequenas empresas, economia informal e grandes empresas não é uma questão. É uma questão de vontade política, de imposição. Não será fácil, mas é viável. Quando você chega à economia informal e às pequenas empresas, é mais desafiador. Eu acho que a proteção social provavelmente pode desempenhar um papel até certo ponto, porque, por exemplo, algumas pessoas com deficiência podem exigir um dispositivo de assistência para o trabalho. Portanto, em alguns países, o governo apoia o empregador para fornecê-la, mas em alguns países os empregadores apoiam a pessoa e o dispositivo auxiliar segue a pessoa. Por exemplo, sou uma pessoa com baixa visão. Preciso de uma tela grande, de uma lente de aumento. Conseguirei isso do governo e levarei para um empregador. Se eu for demitido, saio com minha tela e minha lupa. Eu acho que isso é importante. Outras questões relacionadas à cota, multa, financiamento, cofinanciamento da acomodação razoáveis ou adaptação ao local de trabalho, acho que estão um pouco mais longe da proteção social, mas estão conectadas. Penso que é preciso pensar muito nisso, especialmente quando se trata de emprego informal. Acredito que o programa BID, o Connect e outros programas em andamento provavelmente começarão a fornecer evidências sobre o que é necessário e o que funciona. No que diz respeito à pessoa e o que a proteção social pode fazer, voltarei ao exemplo do transporte. A pessoa com deficiência não deve pagar mais do que ninguém para ir ao trabalho. Não deve pagar mais do que qualquer outra pessoa para encontrar um emprego. E, na verdade, o governo deve contribuir para isso. E é por isso que insistimos no fato de que uma pessoa com deficiência buscará trabalho e conseguirá emprego. Também deve receber benefícios por incapacidade para cobrir esses custos extras. É por isso que também apoiamos concessões como o transporte gratuito, etc., que seriam atribuídas a pessoas com deficiência para nivelar o campo de jogo, para igualar a oportunidade de encontrar emprego. Outras coisas que podem ser feitas, que estão um pouco entre a proteção social, é uma área cinzenta, seriam a colocação de empregos, que é uma prática interessante. Mas poderia ser também para pessoas com comprometimento cognitivo, deficiência psicossocial e outras pessoas, coach de emprego, e que é um emprego apoiado que provou ser uma maneira eficaz de o empregador empregar uma pessoa com deficiência ou um grupo de pessoas com deficiência e existe um treinador. Mas não é pago pelo empregador, que chega de tempo em tempos para apoiá-los e a se adaptarem ao meio ambiente e se adaptarem ao local de trabalho, etc, etc.
Portanto, entre a política ativa do trabalho, a política de emprego e a proteção social, há muita conexão. E essa também é uma das áreas que estamos explorando agora. A propósito, faremos um conjunto de documentos de desenvolvimento sobre muitos dos tópicos que mencionei, que estamos trabalhando em documento de referência. Se você estiver interessado, entre em contato comigo. Enviaremos para você para feedback. Mas eu diria que não espero que as pessoas com deficiência não tenham mais obrigação do que qualquer outra pessoa de encontrar um emprego. Eles simplesmente não deveriam ter que pagar mais ou enfrentar mais restrições do que qualquer outra pessoa para fazê-lo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Chegamos ao fim da nossa última formação.